Olá, bem-vindo à sua aula número 120 de Programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre Default, Dict, dicionários padrões, e DEX, que eu não sei a pronúncia em inglês, mas é escrito dessa forma aqui. Então, vamos lá. Antes de mais nada, falar que tanto Default, Dict quanto DEC estão contidos dentro do módulo Collection, então você tem que dar a sintaxe from collections, import default dict, DEC, para poder fazer que o programa funcione. Certo? Então, primeiro, o que é o default dict? Muitas vezes quando você está trabalhando com o dicionário, muitas vezes não, mas uma quantidade razoável de vezes, você pode querer criar novas chaves e às vezes você pode querer mudar o valor de chaves existentes. Como assim? Eu tenho uma chave qualquer e eu estou trabalhando de forma que, se a chave existir, eu faço X, se a chave não existir, eu crio a chave com um valor Y, certo? Então, esse comportamento pode ser obtido usando dicionários, o dicionário pré-definido em Python, utilizando o método get. Então, se você lembrar o método get, ele verifica se uma determinada chave existe dentro do dicionário então eu coloco aqui dict.get e aqui eu coloco a chave. Então ele vai verificar essa chave dentro do dicionário, se ela existe dentro do dicionário. Se ela não existir, ele vai criar a chave e colocar a data como valor da chave. Então aqui eu deveria ter colocado valor. Então ele coloca esse valor que eu defini aqui dentro do meu dicionário para a chave recém-criada, certo? E eu posso lidar com a chamada do get, utilizando um bloco de try except, porque o get pode levantar a exceção que error, se eu quiser que assim seja, ou então se eu pegar e verificar se a chave existe desse formato, também vai levantar o que error. Então eu posso circular essas ocorrências usando o bloco try except. Só que isso pode ser substituído por uma sintaxe em que se a chave não existir no dicionário, então devolve um valor adequado, e aí ele lida com esse valor adequado, certo? E então existe uma forma mais simples de trabalhar com criação de novas chaves colocando valores padrões. E essa forma mais simples é usando default dict, dicionário padrão. Então, para exemplificar o que eu estou falando, eu vou criar uma função conta palavras que nada mais vai do que contar palavras dentro de um texto. Então, vai verificar a ocorrência de determinadas palavras dentro do texto. Então, primeiro eu vou criar dentro dessa função um contador que é um dicionário, vou percorrer cada palavra dentro do texto, que é um argumento da minha função, e as palavras vão ser separadas por um espaço, e você vai ver que para eu conseguir fazer o meu contador funcionar da forma adequada, eu vou pegar o meu contador, usar o método get, verificar se a chave palavra existir. Se a chave palavra não existir, ele vai atribuir para ela o valor 0. Se não, ele vai retornar o valor que está dentro dessa chave para a variável corrente. E aí depois eu vou aumentar o valor de corrente em 1. Então o valor do contador palavra em 1. E retornar contador. Então se eu fizer o conta palavras para bom, bom, bom é comer bombom, eu vou ter um dicionário como retorno que tem bom como sendo 3, bombom como sendo 1, é como sendo 1, comer como sendo 1. Certo? Só que em vez de eu trabalhar usando a chamada do get, eu posso usar o módulo collections com default dict. E o default dict, eu vou passar para ele, na hora de criar um dicionário padrão, um argumento que é um objeto ou função chamável. E esse vai ser o único argumento que eu vou passar na criação do dicionário padrão. E aí ele vai usar essa função objeto para trabalhar com a criação de chaves, caso elas não existem, de forma bastante simples. E muitas vezes essa função ou objeto que eu vou passar para o dicionário padrão é uma função objeto built-in, ou seja, pré-concebido em Python, como inteiro, como float, como list,
como set ou qualquer outra coisa do gênero. No caso da função conta palavras, a gente pode usar a função int. Então aqui eu estou usando def conta palavras texto. Agora eu mudei um pouco a sintaxe. Veja que, antes de mais nada, eu importei do módulo collect do default dict, eu criei um contador default dict e coloquei aqui dentro o inteiro. Então coloquei como argumento dele a função int. E aí eu vou percorrer as palavras da mesma forma que a função anterior. E a sintaxe fica muito mais simples. Contador palavra mais igual a 1. E o que ele está fazendo? Se a palavra não existir dentro do contador, então ele vai chamar essa função int. Quando eu chamo a função int, ele passa 0 como valor do meu contador. E aí eu somo 1 para esse valor de 0. Ou seja, eu criei um valor padrão toda vez que a chave não existir. E se eu aplicar essa função, você vê que ele funciona da maneira correta. Só vê que a diferença é que ele retorna um default dict, cuja classe é inteiro. E aqui você vê bom é comer, da mesma forma que a chamada da função anterior. E a vantagem do dicionário padrão é, primeiro, a sintaxe mais simples. Segundo, que a função que você define para passar como padrão determinados valores, você pode construir. Então isso te dá muito mais versatilidade. Decks, por outro lado, eles são objetos usados para lidar com filas. Então, filas não no sentido que a gente viu na aula passada dos heaps. Os heaps são usados para obter o menor e o maior elemento de uma determinada sequência da forma mais eficiente possível. E ele tem uma lógica definida, que é aquela lógica do posicionamento i. Os decks não. Os decks eles são para trabalhar com filas mesmo. Então pense que você está no caixa de um supermercado. E aí no caixa do supermercado tem a pessoa A, B, C, D e E. Aí a pessoa A chegou primeiro, depois chegou a pessoa B, depois chegou a pessoa C, depois chegou a pessoa E, certo? Eu pulei uma letra, talvez. Bom, enfim, chegaram as pessoas das letras A a E na ordem correspondente. Então o que acontece? A pessoa da letra A vai ser atendida primeiro que a letra B, que vai ser atendida primeiro que a letra C, vai ser atendida primeiro que a letra D, enfim. Essa é a lógica da lista. Da lista não, da fila. Se chegar uma pessoa F, essa pessoa F não vai ser atendida primeiro. Ela vai ser atendida por último. Eu posso fazer, por algum motivo, pensar que a pessoa F é uma pessoa VIP da loja, ou uma pessoa que tem portadora de deficiência, ou então que é grávida ou que é idosa. E aí ela pode ir para o começo da minha fila. Então se eu criar um programa que queira simular essa fila, eu não vou querer usar listas. Aliás, eu posso usar listas, mas eu não vou querer. Por quê? Porque o objeto deck, lembrando do começo da aula, que é do módulo collections, ele é usado justamente para lidar com essa estrutura, certo? Então vamos ver os métodos que o objeto deck possui para lidar com esse tipo de problema. Então aqui eu tenho para criar um deck, eu passo dentro dele um objeto iterável qualquer. No caso eu passei a string GHI. Você vê que eu posso percorrer os elementos dentro de deck usando a sintaxe do for loop, porque o deck também é um objeto iterável. E aqui no caso eu estou imprimindo os elementos em maiúsculo. Então você vê que aqui sai GHI em maiúsculo. Eu posso colocar o append, o método append que tem listas. E o método append vai colocar no final do meu deck, no final à direita, ou seja, o meu deck é o deck GHI. Se eu uso o append, ele joga o J, no caso aqui, GHIJ, para o final do meu deck. Só que o deck também possui um outro método, semelhante ao append, que é o append left, que eu posso colocar o J. Só que aí, no caso, o J é colocado no começo ou do lado esquerdo do meu deck. E você vê que, se você comparar o append left com o método insert de listas, você vê que o append left
é muito mais eficiente. Então sempre que você tiver a lidar com filas, use deck. Da mesma forma que tem o append e o append left, você tem para o deck o pop e o pop left. O pop, o que ele faz? Ele pega e exclui o último elemento do meu deck e retorna esse elemento. Então, no caso, o último elemento da direita. Então, você vê que eu tinha J, G, H, I, J. E ele vai lá e joga fora o J, por isso eu vejo J, G, H, I. Da mesma forma, eu posso usar o D pop left. E o D pop left, de novo, retorna o J, que é o primeiro elemento, e remove ele do meu deck. Então, dessa forma, eu posso remover o primeiro e o último elemento da minha fila, certo? Da maneira mais eficiente possível. Aqui deu um erro, simplesmente porque eu fiz uma besteira. Eu vou fazer para corrigir esse erro. Onde que está isso? Para corrigir esse erro, vou tirar esse elemento aqui. Então, vamos refazer os passos aqui. Isso. E agora você vai ver que não dá nenhum erro. Então, o deck, ele tem algumas coisas que são semelhantes a listas e a outros objetos iteráveis. Então, por exemplo, eu posso converter um deck para uma lista usando o list. Eu posso obter os elementos do meu deck usando indexação, da mesma forma que listas. Eu posso contar os números de elemento dentro do deck usando len. Eu posso verificar se um elemento pertence ao deck usando elemento está dentro da variável. Eu posso reverter o deck usando o ponto reverse. Então aqui você vê que ele devolve o deck e... Ele devolve não. Se não me engano ele reverte mesmo. Deixa eu ver aqui. Ele reverte o meu deck para IG e HG. Eu posso usar o count também para saber o número de vezes que um determinado elemento aparece dentro do deck. No caso I aparece 1. Eu posso usar o remove para remover um elemento. No caso eu estou removendo o elemento I. Você vê aqui H e G só. O último programa deu erro porque eu estava removendo o elemento J porque eu tinha colocado J mais uma vez. E eu acabei tirando essa colocação do J a mais e aí ele deu um erro. Eu também posso usar um método especial de deck, que é o método extend. E o que o extend faz? Ele recebe um objeto iterável e adiciona os elementos desse objeto ao meu deck. Da mesma forma que o append, o pop, tem o extend e o extend left. O extend vai estender o meu deck à direita. Então fica HG, JKL. O extend left vai estender à esquerda. Então fica G, F, E, H, G, J, K, L. Certo? Então um estende à esquerda, o outro estende à direita. Os dois recebem objetos iteráveis. Um negócio que é legal, isso eu acho super legal no deck, é o rotate. O rotate é uma função que faz o deck girar. Então no caso eu tinha o deck G, F, E, H, G, J, K, L. Se eu der rotate 1, ele vai rotacionar o meu deck uma posição. E isso tudo é feito da maneira mais eficiente possível. Ou seja, o G que estava aqui vai um para a direita. O F está aqui, vai um para a direita. O E vai um para a direita. O H vai um para a direita. O G vai um para a direita. O J vai um para a direita. O K vai um para a direita. E o L, que estava no final, vai um para a direita. Ou seja, ele vai para o começo do meu deck. Quando eu coloco um número inteiro positivo, ele rotaciona para a direita. Se eu colocar um número inteiro negativo, ele rotaciona para a esquerda. Então não tem rotate left, mas você usa positivo e negativo para indicar a rotação. Então você vai ver que se eu rotacionar 1, ele vai ficar desse formato. Se eu rotacionar -1, ele volta para o formato anterior. E com isso você pode simular por exemplo, a entrada de um produto dentro de uma linha de produção. E aí os produtos vão girando na linha de produção. Agora, o que é mais interessante dentro do deck? Então, tem todas essas funcionalidades dentro do deck.
mas existe uma particularidade dele que é um atributo, que é o atributo maxlen. Então você vê que aqui eu estou tentando obter o atributo maxlen do deck que a gente tem anteriormente, você vê que é known. Por quê? Porque o maxlen só pode ser definido na criação do deck. E o que o maxlen faz? Ele define um tamanho máximo do deck. Ou seja, se eu tenho uma fila que só pode ter no máximo tamanho 5, ele vai criar essa fila do tamanho 5. E o que vai acontecer se eu tentar adicionar novos elementos? Ou se eu tiver um objeto iterável com mais elementos do que eu posso colocar. Então, no caso, eu criei o meu deck com um tamanho máximo de 5. E passei como objeto iterável para criar o deck, o próprio deck anterior, que era o GFEHGJKL. E você vê que, primeiro, ele excluiu todo o começo, certo? Então, vou entender isso um pouquinho depois. Mas ele excluiu tudo que estava no começo, só deixou o que estava no final, que era o HGJKL. E aí eu vou lá e tento adicionar o elemento A para o meu deck. O que acontece? Você vê que o G é jogado para a esquerda, o J é jogado para a esquerda, o K é jogado para a esquerda, o L é jogado para a esquerda e o A aparece aqui. Ou seja, o primeiro elemento é jogado fora e adiciona um elemento ao final do deck. Isso simula entrada e saída de clientes numa determinada fila. Por exemplo, pensar que uma fila tem tamanho máximo 5, sai o cliente que está no começo, entra um cliente que está no fim, por exemplo. Certo? E isso é muito bom e é muito específico e é legal para trabalhar com alguns programas em especial. E, lógico, você sempre pode pegar e apagar o seu deck usando o método clear. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Você notou que as últimas 3 aulas não tiveram exercício, porque quando eu uso deck ou qualquer um dos objetos que eu falei nas últimas aulas, são usados em programas bem específicos. E isso pode ou não aparecer, ainda não tenho certeza dos programas que eu vou fazer ao longo das próximas aulas, mas quando a gente for tornar os nossos programas mais eficientes o possível, esses objetos vão ter que aparecer. Então é a partir desses objetos que a gente começa a separar a pessoa que é amador em Python e a pessoa que é profissional em Python. Então, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.